Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para trazer algumas informações importantes aí sobre o departamento médico do São Paulo, né? Depois ali do confronto contra a Ponte Preta houve muito temor assim de alguns jogadores do São Paulo, né? Por conta do campo carregado, Moisés Lucarelli realmente estava com um gramado que não tinha as melhores condições possíveis para se realizar uma partida de futebol. Inclusive o próprio Thiago Carpina acabou reclamando depois da entrevista coletiva da situação do gramado lá em Campinas. E nessa segunda-feira o São Paulo divulgou algumas atualizações importantes, algumas informações importantes aí que a gente vai repercutir aqui no canal hoje. Primeiro com a pior delas, né? Porque o Wellington Rato, que na minha visão tem sido um dos principais jogadores no início dessa temporada, e já foi importante na temporada passada, sendo o maior assistente do clube em 2023, o Wellington Rato teve uma lesão no reto femoral, né? E uma lesão que tem graus, tá? E o São Paulo não divulgou qual grau seria, mas aí pelo que eu conversei rapidamente ali com algumas pessoas importantes do clube, a tendência, a média é de que ele fique fora por até um mês, né? Então aí ele deve perder aí as próximas partidas do São Paulo no Paulistão, deve voltar ali lá para o meio, para o final de março, a depender, claro, da recuperação dele. Mas é uma informação triste, né? Porque o Wellington Rato vinha jogando bem, vinha sendo importante com a camisa do São Paulo e vai ficar fora aí por pelo menos um mês. Então, se a gente for pegar aí a tabela do São Paulo, a gente vai ver pelo menos 6, 7 partidas em que o Wellington Rato vai ficar de fora, não vai poder ter plenas condições de estar em campo. Então, essa é a informação mais triste, né? Porque o São Paulo perde um jogador realmente muito importante para a sequência da temporada. As boas notícias ficam em relação a Galopo e a Michel Araújo, né? O Galopo ele saiu reclamando, né, de um incômodo na coxa, mas ali nos exames não constatou nada. Inclusive na reapresentação do clube nesta segunda-feira, os jogadores depois da partida contra a Ponte Preta receberam folga, né? Inclusive alguns jogadores estiveram, né, na madrugada do sábado para o domingo, estiveram lá no AMB com a sua família, acompanhando o desfile das escolas de samba de São Paulo. E aí, nessa segunda-feira, todos já se reapresentaram e o Galopo treinou normalmente. Então aí a tendência realmente é que ele vá para o jogo aí contra o Santos e a sua escalação vai depender muito do que o Carpini pensa ali para esse confronto, tá? Então o Galopo, a gente risca aí, não teve nenhum problema em relação ao jogador. Já sobre o Michel Araújo, né, ele estava com amidalite, perdeu as duas últimas partidas do São Paulo, né, inclusive contra o Água Santa, a expectativa era dele ser titular naquela partida, né, mas por conta da amidalite ele acabou ficando de fora. Contra a Ponte Preta também, né, ele estava com essa amidalite ali e acabou não tendo condições de viajar com o grupo, mas nessa segunda-feira ele já apresentou melhoras, já aparentemente está realmente bem recuperado de toda essa situação e a tendência também é que ele fique pelo menos no banco de reservas contra o Santos, né? O São Paulo joga aí no meio de semana no estádio do Morumbi, mais um clássico, né? Depois de ter enfrentado o Corinthians pelo Paulistão e também o Palmeiras ali pela Supercopa, o São Paulo tem mais um compromisso, aí mais um clássico paulista e busca, né, manter a invencibilidade, né? Até agora não perdeu, venceu o Corinthians por 2-0, foi 2-0 o jogo, foi 2-0 o jogo lá na Neoquímica Arena, quebrando o tabu, e também acabou empatando em 0-0 no tempo normal contra o Palmeiras, mas no fim acabou vencendo ali nos pênaltis e conquistando a Supercopa. Tá? Então, essas são as 3 atualizações aí do Departamento Médico do São Paulo, as mais importantes para essa semana. Lucas Moura tem evoluído na sua recuperação, a tendência realmente é de que ele retorne ali para o dia 25 no confronto contra o Guarani ou no dia 28 no confronto contra a Inter de Limeira. Ele tem se recuperado bem e a tendência realmente é no fim deste mês ele já ter plenas condições de estar em campo. Igor Vinícius, existe uma boa expectativa dele estar já no confronto contra o Santos, tá? Dele ser relacionado para essa partida de agora contra o Santos, mas no mais tardar fica realmente para o confronto do Bragantino. Ou seja, nesta semana pelo menos, o Igor Vinícius já deve realmente estar em plenas condições de estar em campo pela camisa do São Paulo. Vai muito também do Carpini, né? Dele sentir ali a confiança do jogador de estar em campo ou não. Nestor, para a gente fechar, né, toda essa questão do Departamento Médico do São Paulo, Rodrigo Nestor
ele deve iniciar já a sua transição para o campo no mês que vem, e a expectativa, né, é de no fim de março ou no comecinho de abril ele já ter condições ali de realmente disputar uma partida, de ser relacionado, tá? Então, ele está se recuperando, né, já está recuperado, para falar a verdade, de uma contusão, de uma grave contusão acontecida no ano passado, mas ele tem, em todas as etapas da recuperação, ele tem evoluído muito bem, né? O São Paulo ele tem tido uma sina de não acelerar alguns processos físicos, né, no clube, né? Vocês puderam ver Ferrarese e Galopo, por exemplo, que ficaram exatamente 8 meses sem atuar. O Ferrarese até voltou na temporada passada. O Galopo tinha condições de disputar ali as últimas partidas do Brasileirão, condições físicas e clínicas, mas o São Paulo preferiu dar uma segurada realmente para não estourar o jogador ou algo do tipo. O São Paulo tem sido muito cauteloso em relação à recuperação dos seus atletas, e então o Nestor aí deve realmente voltar somente aí aos campos de fato, somente em abril ali na reta final do Paulistão ou até no início do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então essas são as informações do São Paulo hoje, do DM do São Paulo hoje, né? Qualquer coisa aí vamos trazer nas nossas redes sociais, deixando nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.